Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar em cada vida, em cada coração, amém? Eu estou feliz, irmãos, de estar aqui, muito feliz. Aliás, eu sempre fico feliz quando volto à minha igreja, né? Eu não me canso de dizer que eu os amo e não me canso de falar dessa igreja em todos e por todos os lugares por onde passo. Eu tenho uma dívida de gratidão com esta igreja imensa, né? Pela vida de cada irmão, por tudo aquilo que os irmãos representam na minha vida, né? E é algo profundo, é algo que você pode ter certeza que é algo que vem do fundo do meu coração. E eu tenho algumas informações a passar para a igreja nesta manhã, e serei bem longo nas minhas informações, mas serei breve na minha fala. O sermão que eu pregarei hoje de manhã, eu vou pregar à noite, mas eu preciso passar algumas informações à minha igreja. A primeira delas, irmãos, é que na quarta-feira passada, no dia 13, nós tivemos reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira, e nós somos em 11 pessoas, 11 candidatos ao campo missionário. Pela misericórdia de Deus, Deus então nos aprovou. Então todos os candidatos foram aprovados e todos serão enviados ao campo missionário, né? Então todos os candidatos, pela misericórdia do Senhor, Deus então nos deu essa bênção. Então nós iremos seguir para o campo missionário no próximo ano. A segunda palavra é que no dia 30 de novembro, no dia do culto do pastor Joventino, nós teremos o nosso culto de comissionamento ali na cidade do Rio de Janeiro, lá na capela do seminário, né? Seminário Teológico Batista Sul do Brasil. Então, no dia 30, nós teremos o culto lá às 18 horas. Eu vou mandar um convite para a igreja, os irmãos vão receber nessa semana o convite para o nosso culto de comissionamento. O terceiro destaque é de que, mesmo me formando, mesmo tendo culto no dia 30, eu devo permanecer no Rio pelo menos mais 2 semanas, porque eu inicio na próxima semana, na quarta-feira ou na quinta-feira. Na quarta-feira é feriado no Rio de Janeiro, nós vamos iniciar um estudo de francês, de uma nova língua. Então, até o momento, eu estava encaminhado para estudar espanhol, e já tinha tudo certo para começar a estudar espanhol a partir de dezembro, mas agora mudamos, né? A coisa foi mudada, então vou começar a estudar o francês, e você já vai saber por que razão. Mas outro destaque que quero fazer, na parte da noite, eu não vou distribuir agora não, tem alguns panfletos ali, eu vou distribuir à noite. Eu gostaria que você levasse isso, ou melhor, vou estar comigo lá no final do culto, se você puder levar para casa, se você puder preencher com o seu nome. Preciso de um grupo de intercessores, preciso de um grupo grande de intercessores, e eu gostaria que você então se comprometesse. Em primeiro lugar, se você puder orar, ore pela minha vida, ore pela vida dos irmãos que foram comissionados, né, que serão comissionados no próximo dia 30, para que Deus então nos envie, para que Deus nos sustente no campo missionário. E uma outra palavra que quero deixar com os irmãos, que também é importante, é a definição do campo. Na última vez que aqui estive, eu falava à igreja de que havíamos recebido um desafio, que fomos desafiados e estávamos orando, né? E naquela oportunidade nós fomos procurados, aproximadamente um mês e pouco, pela coordenação da junta, pela gerência de missões da junta, e nos apresentaram um desafio de mudança de campo. E é um desafio imenso, e parei, avaliei, orei, conversei com a minha família, e aí nós resolvemos aceitar esse desafio. Então, eu não mais ficarei na América Latina, que era exatamente a ideia, América do Sul, mas nós vamos então agora sair, atravessar o Atlântico e ir para o continente africano. Então, eu gostaria que os irmãos orassem, porque nós vamos estar trabalhando ali no continente africano. Inicialmente, nós vamos para o Senegal, para Dakar, que é a capital. Devo ficar ali em Dakar aproximadamente 1 ano, e depois de 1 ano nós vamos começar a trabalhar naquela parte central da África. À noite eu vou mostrar um mapa para você entender melhor. Na parte central da África, então essa parte central para cima, do centro da África para cima. Então, a junta tem vários projetos, vários programas, e tem um programa chamado PEP, que é Programa de Educação Pré-Escolar. E aí nos desafiaram, nós fomos convidados a assumir a coordenação do programa de educação, né, pré-escolar na África, naquela parte central para cima.
e aí nós resolvemos então aceitar esse desafio. Deus nos desafiou e então nós aceitamos o desafio. Na verdade, eu vou fazer aquilo que praticamente já fazia aqui no meu estado, que é visitar todos os municípios, só que lá eu vou estar trabalhando com os países, que é um pouco diferente. E nós temos também umas outras diferenças básicas que os irmãos vão ficar sabendo depois. Por exemplo, lá em Dakar, 94% da população é muçulmana. Então, é um trabalho totalmente diferente daquilo que a gente tem para cá, não é muito diferente. A cosmovisão é uma coisa totalmente diferente, a forma de evangelização é totalmente diferente, é tudo muito diferente, é muito diferente mesmo. Então, é algo assim que realmente é um grande desafio, Sem contar que nós vamos passar aí por aqueles vários países que estão próximos ali, tanto Guiné-Bissau, quanto Guiné, quanto Níger, Camarões, então Mauritânia, até o Marrocos. Então, na verdade, é uma imensidão, é um trabalho imenso, e esse trabalho é um trabalho que eu necessito que os irmãos orem, eu necessito de oração, muita oração mesmo, porque o desafio, ele é imenso e Deus, então, tem nos colocado no coração esse desafio. Então, nós temos alguns procedimentos que nós vamos tomar daqui para frente, esses procedimentos que são importantes. Já lhes falei de ficar mais pelo menos 2 semanas no Rio de Janeiro, embora eu acredito que nos finais de semana eu esteja aqui, mas durante a semana lá ficarei. Devo permanecer no Brasil por mais aproximadamente uns 6 meses, acredito eu, 6 meses. Como funciona? Devo participar da campanha no início do ano que vem, talvez aqui no estado mesmo, ou talvez próximo no estado do Rio, ou mesmo na Bahia, ou talvez em Minas Gerais. E durante esse tempo também é um tempo em que nós vamos estar fechando ciclos. Quando a gente fala fechar ciclos, é fechar ciclos. Eu vou estar convivendo com a minha família, vou estar convivendo com a minha igreja, com os meus amigos. Então será um tempo quando nós estaremos trabalhando, fechando ciclos, para que então Deus possa depois nos levar para lá, e Ele então tem tudo aquilo que Ele sabe que é melhor. Portanto, queridos, é um desafio imenso, mas é um desafio que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou no meu coração, e aqueles que têm me acompanhado, aqueles que já me acompanham há alguns anos aqui na igreja, sabem o quanto tempo nós estamos esperando, a gente vem esperando, por este momento. Aqueles que me conhecem sabem muito bem da minha luta, sabem muito bem dos meus choros, das minhas lágrimas, de tudo. Aqueles que me conhecem bem de perto sabem o quanto foi e quanto nós vivemos para chegarmos a esse momento. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Somente a Ele, somente a Ele. Portanto, mais do que nunca, se você orava pelo pastor Roberto, eu peço que você agora redobre as suas orações, para que Deus então possa nos dar assim, exatamente essa galhardia, para que Deus possa nos dar ousadia, para que Deus possa nos dar tudo aquilo que necessitarei para estar testemunhando do Evangelho, para estar testemunhando da mensagem de Jesus, lá naqueles países africanos. Por favor, orem, mas orem também para um grupo de jovens que está se preparando, começou o seu preparo agora em outubro, e esse grupo também vai para aquela mesma região. Então nós vamos estar estudando juntos agora, por esses dias, o francês, e também no início do ano, mas assim que chegarmos lá em Dakar, a ideia é que a gente fique pelo menos 1 ano estudando a língua, para que depois então a gente possa estar saindo e visitando e andando por aquelas estradas africanas que não são tão boas quanto as nossas estradas aqui do Brasil, Então vamos deixar assim, para ficar melhor, para você entender. Então, se as estradas aqui não são tão boas, as estradas de lá elas são um pouco mais complicadas, mas Deus sabe de todas as coisas, e eu estou assim muito feliz, eu estou contente, eu estou alegre, E eu quero que você compartilhe comigo essa alegria, eu preciso que você compartilhe essa felicidade comigo. Milton Nascimento tem uma canção que ele diz assim: certas canções que ouço batem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu quem fiz? E é uma canção que Paulo César fez, que eu sempre me pergunto, por que eu não fiz essa música?
mas essa música é uma música que eu tenho certeza que você vai se lembrar. Todas as vezes que você ouvir essa música, você vai se lembrar de minha pessoa e você vai orar por mim. E por isso eu gostaria de louvar ao Senhor com essa canção. Mais uma vez, é uma canção que ninguém conhece. Quero mais uma vez parabenizar a todas as pessoas e quero oferecer essa música ao Senhor, naturalmente, mas quero oferecer essa música aos aniversariantes, ofereço essa música a todas as irmãs que completam aniversário, a irmã Ruth, a Gabriela, Deus Edi, Maria da Penha, minha mãe. Quero oferecer também aqueles que estão completando aniversário de casamento, o Edson, o irmão Eloíro, o Emerson, Cristiane, Manuel, Leandro, todos vós. E eu ofereço a toda a igreja, e é uma canção que eu sempre digo que é a canção da minha vida. Vamos lá? Lembrou? Essa música é minha música. Eu não sei como eu não fiz essa música. Não sei por que eu não escrevi essa letra. Porque essa letra é a minha história. É a história da minha existência. Canta comigo, porque eu tenho certeza que essa canção fala ao seu coração. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, dispensando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu lá, 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 dentro do meu peito bate forte um coração, bate um coração, de minha boca solta uma voz como expressão, expressão de longe. Dentro do meu peito bate forte um coração, bate um coração, de minha boca solta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Eu falo todas as vezes isso. Essa segunda parte é a minha história, é a história da minha vida, é a história dos meus dias, é a história de tudo quanto Deus fez na minha vida. Por isso eu canto essa canção desse jeito. Diz assim, ó: enfrentar a lida até chegar o fim, e será apenas o começo, de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca solta uma voz como expressão, expressão. Dentro do meu peito bate forte, forte
de um coração. De minha boca solta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. É um texto que você já conhece, e eu vou ser rápido, muito rápido e muito objetivo nesta fala desta manhã. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Você pode ficar tranquilinho aí, não precisa se preocupar em ir embora, porque serei preciso, muito preciso. Nos diz assim a palavra do Senhor: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Magnífica escolha. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, ele nos fala de Jesus Cristo com os seus discípulos, e a Bíblia nos diz que Jesus estava reunido com os seus homens, e Jesus falava da vida cristã com esses homens. Jesus conversava sobre o dia a dia da vida cristã. Jesus conversava sobre coisas pertinentes ao dia a dia desses homens, e Jesus então se reúne com eles. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, Jesus fala que que o Pai é agricultor. Jesus vai conversando sobre isso, e em um determinado momento Jesus para, e Jesus então faz uma declaração de um texto que todo mundo conhece, mas esse texto ele tem 4 verdades que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã. Primeira verdade que nós encontramos nesse texto é de que nós não fomos escolhidos pelo Senhor, o Senhor nos escolheu. Por isso o Senhor tem feito uma magnífica escolha. O Senhor nos escolheu, o Senhor te chamou, Deus te tirou das trevas, Deus te trouxe para a sua maravilhosa luz, e Deus coloca você dentro dessa luz que Ele tem. Deus te traz então para a salvação, e Deus então diz que Ele nos escolhe, Ele nos chama, e é Ele quem, na verdade, é Ele quem trabalha conosco no nosso dia a dia, e você então precisa parar, e eu preciso pensar sobre isso. Deus me escolheu um dia, meu querido irmão, e a primeira escolha que Deus fez de todos nós, Deus então nos tira das trevas, então Deus nos traz e Deus nos coloca na sua maravilhosa luz. Então essa escolha que Deus faz de cada um de nós é uma escolha magnífica, por isso nós somos alguém. Deus então nos tira e Deus nos dá um nome, Deus então nos escolhe, Deus então nos coloca num lugar que Ele sabe que é um lugar seguro. Você está seguro. Nós temos um hino no nosso cancioneiro cristão, no nosso cancionário cristão, nós temos um hino que nós cantamos esse: seguro estou, não tenho temor do mal, lá do velho cantor cristão que diz: porque nós estamos seguros e nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor nos segura, o Senhor nos protege. Deus nos tirou com mão forte lá das trevas, Ele nos coloca na sua maravilhosa luz. Por isso é uma escolha magnífica, uma escolha maravilhosa, porque Deus nos escolheu. Você é um privilegiado, você é escolhido por Deus. Entenda isso, meu querido, entenda isso. E nós precisamos compreender isso. Mas o texto continua, Jesus diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas Jesus diz: e vos designeis, e vos nomeei. Em algumas traduções ele diz: e vos nomeei, para quê? Para que vades e deis fruto. Primeiro Deus nos escolhe, depois Deus muda o nosso nome, Deus começa então a nos dar nome, Deus muda a nossa natureza, Deus começa então a trabalhar com a nossa natureza, e o trabalhar de Deus em nós às vezes dói muito, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos resistentes à vontade de Deus, nós somos resistentes ao trabalho de Deus na vida da gente, nós somos resistentes ao fazer de Deus na vida da gente,
E aí, quando eu falo isso, na verdade, eu estou pensando na vida dos discípulos de Jesus. Jesus pegou aqueles homens e Jesus fez aquilo que hoje nós estamos descobrindo que é o chamado discipulado, mas Jesus pega 12 homens e Jesus trabalha com 12 homens durante 3 anos, e esse fazer de Jesus, o fazer de Deus, foi um fazer difícil, irmãos, muito difícil, porque ele trabalha 3 anos com esses homens, e no final então desse trabalho todo, Jesus vai encontrar gente nesse grupo que o nega, Jesus vai encontrar gente neste grupo que duvida da sua ressurreição, Jesus vai encontrar gente nesse grupo que se dispersa quando Jesus morre, Jesus vai encontrar gente neste grupo que o trai. Jesus então encontra tudo que ele pode encontrar, ele encontra nesse grupo de homens, de pessoas que foram escolhidas por Deus, porque o trabalhar de Deus às vezes na vida da gente dói, porque nós resistimos. E aí às vezes nós paramos e eu fico avaliando, se os discípulos resistiram, que estavam com Jesus, eu imagino como é que nós resistimos o trabalhar de Deus, que temos o Espírito Santo, como nós resistimos. Temos a presença dele, mas como nós resistimos isso? Mas ele então nos chama, ele nos dá nomes, ele nos nomeia, ele muda a nossa natureza, e portanto, queridos, Deus trabalha na mudança da minha natureza, nossa natureza, até o momento em que nós somos convocados para estarmos com ele. Nós só seremos perfeitos literalmente na presença dele, mas ele está o tempo inteiro trabalhando conosco. É o trabalhar de Deus, e esse trabalhar de Deus, ele tem algumas tarefas que nós precisamos fazer, que eu tenho que fazer. Esse trabalhar de Deus, ele só acontece na minha vida quando eu estou em perfeita sintonia com ele. Quando eu falo sintonia com ele, eu não estou querendo aqui trazer ou dizer coisas do outro mundo, não é nada disso, mas é quando eu tenho comunhão com esse Jesus, é quando eu deixo assim: Senhor, trabalhe, me ajude a mudar. Ele então começa a nomear, ele então muda a nossa natureza, ele então nos nomeia, ele nos dá uma natureza diferente. É o que nos diz o texto bíblico, que vos nomeei. Por quê? E aí ele diz assim: para que vades e deis frutos. Para que vades e deis fruto. Queridos, às vezes nós imaginamos, nós achamos, e a gente então tem na nossa ideia, porque nós às vezes, e foi dito lá embaixo hoje, muito interessante eu achei lá na lição, nós precisamos entender que o nosso ministério, nós temos que entender que a nossa vida é uma vida que precisa ser permeada por missões. E quando eu estou falando permeada de missões, porque às vezes nós achamos que missionário é aquele que sai e que vai lá para o outro lado do mundo, então, mas não é isso. Todos nós somos missionários, todos nós somos possuidores dessa mensagem de Jesus, todos nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. Missões precisa ser na nossa vida um estilo de vida, ou seja, da maneira que eu vivo eu evangelizo, na maneira com que eu trato os meus vizinhos eu estou evangelizando, na maneira como eu trato os meus parentes eu estou evangelizando, na maneira como eu procedo no meu trabalho eu estou evangelizando. Ou seja, evangelização é estilo de vida, missões é estilo de vida, missões é muito mais às vezes do que nós imaginamos, porque nós pensamos que só quem sai, só quem vai para longe, e às vezes nós colocamos isso, não, essas pessoas, nada disso, nós somos pessoas comuns como todas as outras pessoas, mas a verdade é que todos nós temos a mesma missão, que é evangelizar, que é falar de Jesus, que é testemunhar de Jesus. E o testemunho eu posso dar sem palavras, eu dou com a minha vida, eu dou com o meu proceder, com o meu modo de ser, e é isso que Deus quer de cada um de nós. E a maneira como eu faço ultrapassagens no trânsito, eu estou evangelizando, eu estou mostrando. A maneira como eu reajo aos acontecimentos, eu estou evangelizando. A maneira como eu entendo, como sou às vezes açoitado, a maneira como as pessoas falam comigo, a maneira como eu reajo, como eu respondo, eu estou evangelizando. Eu estou mostrando, e eu estou dizendo que eu fui tirado das trevas e fui colocado na maravilhosa luz, e de que Deus então me nomeou. Eu estou mostrando isso com o meu modo de viver, com o meu modus viventes, eu faço isso. Mas vamos continuar, eu disse que seria breve e serei. E aí o texto bíblico continua: e vos designei para que vades deis fruto. Ele vem e diz: e o vosso fruto
permaneça. Ou seja, nós somos responsabilizados, nós precisamos dar frutos, irmãos. Eu já disse isso aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez. Nunca nós tivemos tanta necessidade de evangelizar um país como nós temos nos últimos tempos. Nunca, 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 nunca. Eu já disse isso aqui, estou repetindo novamente. Nós estamos crescendo assustadoramente como povo evangélico. Assustadoramente. Mas a violência está crescendo assustadoramente nesse país. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguma coisa precisa ser feita. O que está havendo? Se você sair daqui, se você for nas prisões, você vai ver que essas prisões, elas estão cada dia mais ficando abarrotadas. Você vai encontrar pais matando filho de 3 anos, padrasto, drogados. Você vai encontrar coisas nesse país difícil de você compreender, mas nós estamos crescendo, mas que diferença nós estamos estabelecendo? O que nós estamos fazendo? O que tem acontecido com o nosso povo? O que tem acontecido com a nossa gente? O que tem acontecido? Nós não sabemos. Ou será que nós sabemos? Mas a verdade é que nós precisamos fazer com que o nosso fruto permaneça. E esse fruto é o fruto do nosso testemunho. Finalizando, queridos, Jesus então diz no final, para que esse fruto precisa permanecer? Ele diz assim, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Jesus aqui nos incita, Jesus nos ensina a orar. A orar. Queridos, existe uma grande ferramenta que a gente não consegue às vezes dar conta disso, que é a oração. A oração ela é fundamental na nossa vida. Precisamos orar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Precisamos aprender ou redescobrir o valor da oração. Precisamos redescobrir, queridos, o valor do louvor. Temos que aprender, temos que redescobrir isso. Temos que redescobrir que nós precisamos agradecer a Deus, mesmo que às vezes as circunstâncias da vida não nos sejam favoráveis. Nós temos que entender, irmãos, que vida cristã, segundo aquilo que a palavra de Deus nos coloca, não é exatamente isso que muita gente anda falando por aí. Venha, coloque-se diante de Deus e nada vai te acontecer. Se Deus fizesse isso, Ele seria injusto. Ele seria um Deus injusto, tirano. Se Ele fizesse com que só chovesse na sua cabeça, eu não queria esse Deus. Se Ele fizesse só chovesse na sua cabeça. Mas nós somos comuns, pessoas normais como todas as outras, mas Deus é quem nos dá sustento, Deus nos sustenta, Ele nos dá força para que a gente passe todos os problemas da vida, e nós podemos, e nós entendemos isso, e depois nós podemos glorificar a Deus. A gente pode vir aqui e agradecer a Deus, como o Miro fará daqui a alguns dias, e como muitas pessoas aqui podem fazer também, mas nós vivemos as mesmas coisas, as mesmas pressões, porque nós não somos diferentes. Mas vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você é um escolhido do Senhor, e Ele quer te abençoar, Ele quer fazer algo tremendo na sua vida, e Ele o fará. E eu quero finalizar nesta manhã dizendo, queridos, que durante esse tempo em que estivermos aqui, que permanecermos aqui, eu estarei à disposição da igreja, e a igreja saberá exatamente todas as coisas, a igreja saberá então todos os passos, todo o andamento, mas eu estarei à disposição da minha igreja, porque eu fui escolhido pelo Senhor, como você foi escolhido pelo Senhor, e Ele então nos nomeou para que a gente dê frutos. Que Deus te abençoe, é meu desejo sincero, minha oração profunda. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu ressuscitastes ao Teu Filho Jesus. Muito obrigado por aquela ressurreição de Jesus que nos traz novidade de vida. Obrigado porque Jesus um dia nos tirou das trevas, através do Seu sacrifício, e nos trouxe para a luz. E agora quero te pedir em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a testemunhar do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a ter Jesus como estilo de vida. Nos ajude a viver como Jesus viveu, ou viver da forma como Jesus gostaria que vivêssemos, Senhor, como Ele quer que vivamos. Toma, Senhor Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos. Eu quero Te agradecer pela existência desta igreja, especialmente na minha vida, Senhor, e na vida da minha família. Eu agradeço por isso, Senhor.
Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tenho recebido de Ti através do Teu povo. Muito obrigado pela manifestação de amor, pela manifestação de carinho que venho recebendo ao longo de muitos anos aqui. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, pela manifestação de carinho que recebo todos os dias da minha vida, Senhor, por parte das pessoas. Eu te agradeço por isso. E quero te agradecer porque Tu tens me convocado, tens me colocado, ó Pai, numa outra dimensão, numa dinâmica, Senhor Deus, de ministério diferente. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, porque sem Ti nada posso fazer. Eu te agradeço porque Tu queres e Tu desejas que seja assim, e assim será. Estou nas Tuas mãos, faça simplesmente a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por este privilégio que tenho de Te servir, Senhor. O privilégio é meu, totalmente meu. Muito obrigado, ó Pai. Fica conosco, leva-nos em paz aos nossos lares, traga-nos logo mais à noite para ouvirmos mais uma vez da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.